também uma obra morta que não produz nada. Ninguém é salvo porque faz alguma coisa. Ele faz alguma coisa porque já é salvo. E a salvação produz nele o desejo de ajudar as pessoas. Então alguém diz, eu acredito que Deus existe, eu acredito que Jesus existe. Mas que vantagem tem nisso? Os demônios também acreditam, mas não obedecem. Eles até estremecem, têm medo, mas não obedecem. Não produzem nada para o reino de Deus. Pelo contrário, tentam atrapalhar o reino de Deus existir. Às vezes você está nessa condição. Não produz nada e ainda atrapalha aqueles que estão produzindo. Isso é fazer a mesma obra que os demônios fazem. Tiago dá o exemplo aí de Abraão. Olha, Paulo vê que quando Deus diz para Abraão que ele terá um filho e ele acredita, ele é justificado porque ele teve fé em Deus. Agora, Tiago vem e diz, olha, por causa dessa fé que Abraão tinha, quando nasce o filho e quando Deus pede o filho para Abraão, e Abraão vai oferecer esse filho a Deus, então ele está mostrando que ele é capaz de fazer tudo para Deus, para que ele mantenha essa fé viva em Deus. Então ele é capaz de dar até a própria vida do seu filho amado, do que ele tinha de mais precioso, ele era capaz de entregar isso a Deus. Então a fé dele produzia alguma coisa, era capaz de sacrificar por Deus, era capaz de dar tudo de mais precioso que ele tinha para Deus. Então uma fé ativa, uma fé que tem obras. E ele dá o exemplo da prostituta Raabe. A prostituta Raabe ouviu falar sobre Deus e creu nessa palavra. Ela creu nesses milagres, nesse poder desse Deus. Agora, o que adiantava ela apenas acreditar? Era preciso demonstrar sua fé. Como é que ela demonstrou a fé? Ela escondeu os espias. Então a fé dela produziu alguma coisa, fez alguma coisa pelo reino de Deus. Então essa é a diferença. Quando Paulo fala, acreditou e foi justificado para ser salvo. Agora, a pessoa precisa produzir, passar a produzir alguma coisa. Então aí precisa das obras para que essa fé tenha valor. Então Tiago diz, olha, um corpo, vamos dizer que teve um acidente e esse corpo está lá na UTI. E o espírito já saiu desse corpo. A pessoa tem uma morte, vamos dizer assim, uma morte cerebral. Está respirando por aparelhos. Coloca ali uma máquina que vai fazer o sangue circular. Se você for lá e cortar essa pessoa com a faca, ela não vai sentir dor. Por quê? Não existe mais vida ali. O espírito saiu. Não existe a atividade de ligação do ser humano com Deus. Então acabou. Assim também Tiago diz, a sua fé sem as obras é uma fé que está morta. Não existe ligação dessa fé sua com Deus. Você não está produzindo nada para Deus. Então o corpo sem o espírito está morto e também a fé sem as obras é uma fé morta. Vamos ver a nossa introdução. Neste trimestre estudaremos então a mensagem de Deus entregue aos santos irmãos do primeiro século por intermédio de Tiago, o irmão do Senhor. Assim pode ser resumida a Epístola Universal de Tiago, uma carta de conselhos práticos para uma vida bem-sucedida e de acordo com a palavra de Deus. A espiritualidade superficial, a ausência de integridade, a carência de perseverança e a insuficiência da compaixão para com o próximo são características que permeiam o caminho de muitos crentes nos dias modernos. O estudo desta epístola é relevante para os nossos dias, pois contempla a oportunidade de aperfeiçoarmos o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, levando-nos a compreender que a fé sem as obras é morta. Tiago 2,17. Então, basicamente, nós vamos falar sobre uma fé ativa, uma fé que produz, uma fé que dá resultado, uma fé que está realmente sendo aí comunicada às outras pessoas através daquilo que nós fazemos para as pessoas. Um resumo de tudo isso é o quê? A fé prática, a fé que produz.
Veja aí o esboço da carta de Tiago. Esse esboço está aí na revista do professor. Diz assim: parte 1, saudações. Capítulo 1, versículo 1. Depois, as provações e o seu benefício. Depois, aceitá-las como meio de crescimento. Depois, orar por sabedoria ao lidar com elas. Depois, regozijar-se pelo seu efeito nivelador nas pessoas. Depois, reconhecer a diferença entre a provação e a tentação. Então, na primeira parte, nós vamos ver aí sobre as provações e as tentações. E Tiago diz que isso é bom para o crente, que vai produzir nele uma perseverança, vai produzir nele maior comunhão com Deus, vai produzir nele uma fé que vai produzir obras. Então, é importante o crente passar por provações, e as tentações são vencidas pelo crente quando ele está em comunhão com Deus, quando ele acredita no poder de Deus, quando ele acredita na presença de Deus com ele. Então essa fé que une o crente com Deus, que mantém o crente em comunhão com Deus, vai fazer com que o crente vença as tentações que são vindas de Satanás e seus demônios, que visam nos derrubar, e vai nos dar forças para vencer todas essas tentações e não cair nelas. E vai também fazer com que o crente que é provado por Deus, essa provação vem para fortalecer o crente, para manter o crente em comunhão com Deus e para fazer o crente ser apto para lutar as lutas que ele vai lutar durante a sua vida cristã. Então as provações são boas e vão produzir coisa boa na vida do crente, e através então do poder de Deus que está em nós, através do Espírito Santo, nós vamos vencer as tentações. Na parte 2 nós temos aí ouvir a palavra e praticá-la. Na parte 3, ser imparcial e demonstrá-lo. Na parte 4, professar a fé e comprová-la. Na parte 5, reconhecer ardis e evitá-los. A língua desenfreada, a sabedoria terrena, a conduta pecaminosa, falar mal de um irmão, o mal da presunção, a riqueza egoísta. Então, nesse capítulo 5, Tiago vai falar das coisas no nosso dia a dia que nós vamos ter que enfrentar e vamos ter que vencê-las através do quê? Da comunhão com Deus. E sempre com o amor de Deus em nosso coração, para que nós possamos abençoar e não amaldiçoar. Nós vamos aprender aí a reconhecer os ardis de Satanás, a reconhecer também o poder que a carne tem sobre nós, e olhando isso, reconhecendo isso, nós vamos evitar cair nas tentações de cair em pecado, devido a essa fragilidade que a nossa parte material tem. Na parte 6 nós vamos ver virtudes cristãs e sua prática, paciência e constância, genuína honestidade, a oração eficaz pelos enfermos e restaurando os desviados. Então, no final, Tiago vem falando dessas virtudes cristãs e dessa produção do cristão no reino de Deus. Dentro das considerações preliminares está escrito aí: a carta de Tiago é classificada como epístola universal, porque foi originalmente escrita para uma comunidade maior que uma igreja local. A saudação às 12 tribos que andam dispersas, capítulo 1, versículo 1, juntamente com outras referências, como capítulo 2, 19 e 21, indicam que a epístola foi escrita inicialmente a cristãos judeus que viviam fora da Palestina. É possível que os destinatários fossem os primeiros convertidos em Jerusalém, que após a morte de Estevão foram dispersos pela perseguição, Atos 8:1, até a Fenícia, Chipre, Antioquia da Síria e além, Atos 11:19. Então essa epístola de Tiago é considerada aí como uma epístola universal, porque é para todos os crentes, de todas as épocas, porque aí as coisas que Tiago fala são coisas que acontecem na igreja desde que a igreja se iniciou. Então é considerada uma carta escrita para todos os crentes. É claro e evidente que quando foi escrita, ela visava os judeus cristãos que estavam espalhados ali, principalmente pela a região da Judéia, passando ali pela região
da Turquia, né? E lá, Mar Mediterrâneo ali, e também toda ali a Europa. Então, todos os cristãos que foram dispersos, que saíram de Jerusalém após a perseguição que Estevão sofreu, os cristãos, os primeiros cristãos sofreram, então eles saíram. E essa carta de Tiago é direcionada a ajudar essas pessoas e a falar também contra aqueles que estavam combatendo contra essa igreja que tinha iniciado agora. Aqueles que maltratavam esses crentes, aqueles que faziam de tudo para prejudicar o bom andamento do Evangelho. E essa carta servia de consolo para aqueles que eram perseguidos. Então, ainda hoje essa carta de Tiago é uma carta muito lida, principalmente por missionários, por pessoas que estão fazendo a obra de Deus em lugares distantes, que estão sendo perseguidos por pessoas que querem combater o Evangelho, que querem acabar com o Evangelho, que querem maltratar aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Então, na nossa lição, nós teremos as seguintes partes. A primeira parte, a autoria local, data e destinatários. Tiago 1.1. Então, a autoria, tópico 1, tópico 2, local e data, tópico 3, destinatário. Na parte 2, o propósito da epístola de Tiago. Primeiro, orientar. Segundo, consolar. Terceiro, fortalecer. Na parte 3, nós temos aí a atualidade da epístola. No tópico 1, num tempo de superficialidade espiritual. No tópico 2, num tempo de confusão entre salvação pela fé ou salvação pelas obras. E no tópico 3, uma fé posta em prática. A palavra-chave da nossa lição é a palavra fé. O que é a fé? É a confiança absoluta em alguém. A primeira das 3 virtudes teologais: fé, esperança e amor. Então, o que mais o crente deve ter? Então, fé, a esperança e o amor. São as 3 coisas, 3 virtudes, que são chamadas virtudes teologais. Agora, a mais importante, o início de tudo, é a fé, que vai nos fazer acreditar nesse Deus que nos salvou e vai fazer com que nós sejamos impulsionados a retribuir esse tão grande amor que Deus nos deu. Então a Bíblia diz: se Ele deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Dentro da parte 1, então, a autoria. No tópico 2, vamos ver local e data. No tópico 3, destinatário. Vamos ver então o tópico 1, autoria. Em primeiro lugar, é preciso destacar o fato de que há, em o Novo Testamento, a menção de 4 pessoas com o nome de Tiago. Primeiro aí o Tiago, pai de Judas, não Iscariotes, Lucas 6,16. Depois o Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, como está em Mateus 4, 10, Marcos 1, 10, também Lucas 5 e 6, Atos capítulo 1 e capítulo 12. Tiago, depois aí, filho de Alfeu, um dos 12 discípulos, que é já o terceiro Tiago, Mateus 10, Marcos 3, Marcos 15, depois em Lucas 6, em Atos 1. E finalmente, então, o quarto Tiago, que é Tiago, o autor da epístola, que era filho de José e Maria e meio-irmão de nosso Senhor, Mateus 1, 18 e 20. Após firmar os passos na fé e testemunhar a ressurreição do Filho de Deus, o irmão do Senhor liderou a igreja em Jerusalém, Atos 15, 13 a 21. E mais tarde foi considerado apóstolo, Gálatas 1, 19. Pela riqueza doutrinária da carta, o autor não poderia ser outro Tiago, senão o irmão do Senhor e líder da igreja em Jerusalém. Então, o autor da carta, Tiago. Que Tiago? Alguns estudiosos acharam aí até 7 Tiagos diferentes aí no Novo Testamento. Mas nós aqui comentamos sobre os 4 que se destacam aí, Tiagos, dentro do Novo Testamento. Então esse Tiago aí que se destaca para ser esse Tiago que escreveu essa epístola, ou pelo menos que mandou alguém escrever para ele, sendo que ele já tinha escrito o texto, e outra pessoa pode ter escrito, porque foi escrito num grego muito bem escrito. Então veja bem, esse Tiago é o Tiago que é irmão de Jesus, que você acha lá em Mateus 13,55. Fala sobre os irmãos de Jesus, ou seja, os filhos de José e Maria. Então não são bem irmãos, são meio-irmãos, porque são irmãos por parte de mãe e não de pai.